Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana. Um momento feliz nas nossas vidas, no sentido que cada um de nós está buscando a elevação espiritual. Acho que isso é o que é mais válido. Nosso esforço, nós sentimos a nossa melhora. É muito importante isso. Dificilmente quem não se ama vai conseguir amar alguém. Dificilmente quem não se ajuda vai poder ajudar alguém. Dificilmente quem compreende que está faltando um pedaço e que esse pedaço está fora e não está dentro de si, vai se transformar em alguém melhor, porque vai sempre estar procurando um pedaço, sempre um pedaço, sempre um pedaço, quando o pedaço está dentro de nós. Isso, para o Evangelho de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhas retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. É um marcante quando a gente abre assim um evangelho a esmo, e vocês estavam há pouco conversando no comentário sobre o livro dos Espíritos, e o colega ali acabou dando um exemplo, que ele tinha ouvido do Divaldo e o Sérgio falando aqui, de uma mulher que tinha tido diversas encarnações lindas, e todas elas ela se colocou a perder. Não foi isso que você estava contando há pouco? E chegou uma que ela não aguentou o fardo, quando ela viu que ela nascia bonita de novo, ela pediu, opa, se puder deixa eu nascer não mais bonita, e se possível com algum defeito. Gostei muito da reflexão, como é casado, porque aqui é os superiores e os inferiores. Quantas vezes nós mesmos, em algum momento que nos achamos ou mais bonitos, ou mais ricos, ou mais poderosos, ou com mais patente, não nos achamos mais do que os outros. E a partir desse momento nós começamos a perder o nosso dia, perder o nosso momento, perdermos a nossa evolução, que aquilo ali vai encarrilhando. Temos vivido a cada 24 horas, o que importa é o que nós plantamos hoje. Mas a gente planta hoje algo distorcido, planta amanhã de novo você vai ter um roçado do que não presta. Um roçado do que não presta. Interessante o que você falou, porque essa questão da beleza, né, tem o narcisismo. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso conta o mito que ele não tinha espelho na época e ele se olhava no espelho da água. E ele estava se achando tão bonito um dia que ele se embelezou tanto que ele caiu e morreu afogado. Reflitamos. Eu estava assistindo alguns documentários que tem no YouTube sobre prostituição há algum tempo. Tem as damas do dia e as damas da noite. Impressionante, quantas menininhas não foram se perdendo na prostituição, bonitinhas, aí
são aliciadas, começam a receber alguma coisa e a vida vai passando. O que é impressionante é que parece que há um senso de que um dia vão sair daquilo, né? Mas aí se envolvem, às vezes para continuar tem que usar drogas, o cachê começa alto, com o tempo ele vai reduzindo, aí as damas da noite viram as damas do dia. Impressionantemente, em um documentário da noite, as jovens, e as do dia, senhoras que se prostituem. Será que elas já estão afogadas nessa beleza? Uma mulher implorando para um homem pagar a ela R$5, a dama do dia. Que um dia tinha um cachê de R$1.000. E assim vai. Porque todo apego distorcido nosso, ele progride. O Buda falava isso. Se você, não adianta você achar que com o vício, porque isso é um vício que nós temos em nós mesmos, nós podemos nos viciar na nossa patente, podemos nos viciar na nossa beleza, porque na verdade, o ferro bom ele é testado no fogo, quando ele apanha, né, o ferro, você bota aquele lingote no fogo e vai batendo, quanto mais pancada e mais fogo, mais forte ele fica. Por isso que essa mulher que pediu para não reencarnar bonita, foi uma pausa, mas um dia ela reencarnará bonita, mais linda ainda, porque ela vai ter que saber viver sendo feia para os padrões e sendo bonita. Não adianta dizer que não vou errar porque eu sou feio. Eu tenho que ter equilíbrio na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É um casamento nosso para conosco mesmos, na riqueza e na pobreza. Não tenha dúvida, naquela encarnação, porque Deus é misericordioso, ela pediu, com certeza foi atendida, mas ela ainda voltará linda. Ela voltará linda. Por quê? Para novamente ser testada e aprender a viver. Quem lê o livro de Sexo e Obsessão, que era do Marquês de Sade, ele tinha um problema ligado à pedofilia. Ele vem 1000 vezes para lidar com crianças, até o dia que ele aprenda a respeitar as crianças, a infância, se respeitar, se encontrar. Não adianta dizer que você evoluiu se você não tem contato, se você não está no fogo. Você tem que ser testada no fogo, tem que olhar e ter a maturidade de dizer: eu não quero, eu não tolero, ou eu não aceito, ou isso não mais me pertence. Então é um lapso. Eu não tenho dúvida, pelo que eu vejo, quando falam aqui as pessoas que trabalham nos centros, as questões espirituais, estão falando aí de um determinado médium brasileiro aí de Goiânia, com certeza ele deve ter tido N encarnações fazendo a mesma coisa. Que coisa? Sendo um bom médium. Agora, em talvez 99% delas ele caiu. Agora talvez seja mais uma, pode ser que seja. O que vocês acham que vem na próxima encarnação para ele? Não vai mais trabalhar de médium? Não, vai voltar como médium do mesmo jeito, vai ser procurado, porque aqui não é olho por olho, dente por dente, é até aprender a saber lidar com as coisas. É o drogado olhar para a droga e dizer: eu não quero mais. É o apegado ao sexo, a qualquer vício, olhar para o álcool e dizer: eu não quero, por exemplo. Um dos criadores do álcool, foram dois, né? Bill e Bob. O Bill, ele fazia o café da manhã todo dia com 2 garrafas de bebida na frente dele. E a filha do Dr. Bob, tem no livro do Dr. Bob, né? O Bob e os bons veteranos. Aí perguntam para ele: Bill, a filha do Bob diz: eu percebi que todo dia lá na casa do papai você ia fazer o café, você tem o problema do alcoolismo, mas você todo dia faz o café
e é lá olhando para 2 garrafas de bebida. Ele diz: por quê, minha filha? Como é que eu posso dizer? Como é que eu vou viver sem álcool se todo canto tem bebida, todo canto o povo bebe? Eu nem posso ser contra quem bebe, que é a escolha da pessoa, nem posso ser contra a bebida. E seria loucura da minha parte viver num mundo em que praticamente a maior parte das pessoas bebe e eu não poder ver bebida. Eu é que tenho que entender que bebida para mim não dá certo. E todo dia eu olho para a bebida e digo para ela o quê? Não quero. Você não me pertence mais. É um exemplo importante. É olhar para o outro e dizer assim: olha, eu bebo e eu gosto. Ele diz: pois é, mas para mim, infelizmente, eu não posso. Não dá certo para mim. Isso tem que ter o quê? Humildade. Para se entregar. Para fazer lá o primeiro passo dele e dizer o quê? Se declarar impotente perante o álcool. Para ter o segundo passo e entregar a vida dele a um poder superior. E assim é com a adicção, pessoal do narcóticos, com a dependência emocional no neuróticos, com a dependência, dificuldade de relacionamento na codependência. Porque em todos esses momentos nós aparentamos só o quê? Superioridade. Mas na verdade o que há é uma fraqueza muito grande. É você achar que só é feliz com alguém. Codependência. Quando você pode ser feliz e aí sim fazer feliz alguém. Que o mundo só presta se for do jeito que você imaginar. Olha, isso é o egocentrismo alteradíssimo, neurose. É lógico que você vai ter ansiedade, raiva, ódio. Vai ter problemas com emoções. Vai ter que assumir que é impotente perante as emoções. Vai ter que se sentir inferior com relação a isso. Ter humildade. Porque pode ir atrás. Quantas vezes quem já bebeu aqui, ou usou drogas, ou percebeu qualquer dependência dessa, qualquer apego, que se achava o tal ou a tal, e que na verdade quando começou a se conhecer, quando começou a descascar a cebola, né, as cascas começaram a aparecer, começou a ver que realmente era um fraco, começou a lembrar, como disse Jesus no livro Boa Nova: Pedro, os homens antes de maus, eles têm medo. A maior parte das vezes em que a gente se coloca como forte, na verdade a gente está com medo. Porque forte mesmo é aquele que se identifica no seu lugar, no lugar dele, tendo alegrias e tristezas, tendo dificuldades e facilidades, tendo acertos e erros, para os quais nós não queremos achar culpados. Nós não precisamos de culpados. Não nos cabe julgar nem punir. Nós procuramos responsáveis. Para que serve encontrar a sua culpa? Não encontre a sua culpa. Encontre a sua responsabilidade. Qual é a diferença? Porque a culpa você vai ficar em depressão. Porque muitas coisas você sequer vai poder reparar. E talvez você nem tenha intenção de reparar, queira só se arrepender. É o que diz o livro O Céu e o Inferno. Arrependimento só não basta não. Pelo contrário, ou talvez, melhor pensando, arrepender-se não vale de muita coisa. O que vale é reparar. O que vale é se transformar. Aí precisa de humildade. Aí precisa se conhecer e assumir essa responsabilidade. A culpa só gera uma reação para baixo. A responsabilidade gera uma reação para cima. Por quê? Porque aparece logo o quê? Os modos de reparação. Tem que reparar. Tem que reparar. E para os casos em que a reparação, lembrando aqui dos 12 passos, utilizados aí por várias irmandades de 12 passos. Quando
a reparação implicar em mais problema para o outro, entregar ao poder superior, para não criar mais problemas. Olha aí o nível de humildade. Olha o nível de força de um homem ou de uma mulher que não quer ser um sepulcro caiado, está em lado de superioridade, deixar de imagem. Quem é você? Sou um ser imperfeito, mas que não sou satisfeito com a minha imperfeição. Luto para ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Ponto. Luto. E quando eu amadureço, eu não luto mais, eu me aceito e procuro me transformar. Não me julgo, não me condeno, não estou procurando culpados. Assumo as responsabilidades, arregaço as mangas, faço um plano e começo a tentar fazer as reparações. Não carrego o meu passado, porque isso me deixa pesado. Vivo o meu presente, minha vida tem sentido. Por quê? Porque assumo as responsabilidades que me vêm a cada momento. Maiores responsabilidades, resolvermos as nossas imperfeições, transformarmos. E quando dizemos que quando a gente amadurece, a gente deixa de lutar, porque quando a gente chega no centro, às vezes, no fundo do poço, quer lutar contra. É porque a gente, quando amadurece, descobre que quando a gente luta com uma coisa, a coisa começa a ganhar força para lutar com a gente. E a gente aprende que é melhor aceitar, no sentido de que nem julga, nem condena, deixa lá. Porque a vida naturalmente traz mudanças. Tem primavera, outono, inverno e verão. Não tenha dúvida. Você segurou uma manga hoje para não comer amanhã ela apodrece, nem parece você pegar uma faca e querer matar uma manga, ó. Ela por si se transforma. Um sentimento não lutado é um sentimento que ele vai se desenvolver. Se ele for muito material, ele vai se diluir. Se ele for espiritual, ele vai crescer. Pronto. Tem coisas que a gente tem que aprender a ter serenidade e paciência para apenas identificar, mas precisamos identificar, para que a gente não se ache superior e fique como sepulcro caiado. Não tem santo. Hoje pela manhã eu estive falando no centro sobre a vida do Allan Kardec no Simples como a Fé, lá na J da Penha. Eu dizendo, nós vamos falar de biografias, você está criando uma série agora lá, me chamaram para falar do Allan Kardec, depois de falar da vida do Chico, depois da vida do Divaldo. Dizendo, mas que os princípios se sobreponham às personalidades. A gente vai falar do Kardec aqui, como o Renato que está falando aqui, como os problemas que estão acontecendo em Goiânia, como o Chico, não para endeusar nenhum. Gostamos de ver as biografias para ver que todo mundo tem altos e baixos. É o taoísmo que fala isso. Nós temos o yin e o yang, nós temos o negro e o branco. Agora, quem é que vai predominar? O que a gente alimentar. Se a gente alimentar no ritmo da vida o lado bom, ele vai preponderar sobre as sombras. Só quem não tem sombra é o incriado. O incriado para eles é Deus. Por quê? Porque ele só é luz. Um tipo de luz que a gente não conhece. E nós temos. A nossa luz dá o quê? Bota o raio de luz, embaixo dele tem o quê? Sombra. É normal. Mas e aí, o que é que eu vou fazer? Eu não sou Deus. Pois é, estava lendo aquele Thich Nhat Hanh, aquele budista vietnamita, e ele tem um livro muito bom chamado Sem Lama Não Há Lótus. Uma das flores mais louvadas pelos orientais, naquela posição de meditação, é a posição de lótus, que é o zazen do budismo, do zen budismo na meditação. Ela é uma flor linda, assim, rosa com branco, parece umas pontas assim que nascem. Só que ela só nasce aonde tem lama. Ele diz, sem lama não há lótus. Por quê? Porque a vida para nós, que somos os criados, ela tem o que? Alegrias e tristezas. A vantagem nossa é quando a gente polariza o lado bom. Por quê? Porque o lado negativo, ele vai perdendo as
fosse, mas a gente não pode cair na vaidade da superioridade de achar que ele não existe. Existe. Porque essa é a maior marca do livro dos Espíritos, quando diz que nós somos espíritos imperfeitos. Recebemos orientações para o que é bom e tendemos para o erro. Às vezes um tem uma tendência para compulsões sexuais, outro tem uma tendência para a depressão, outro tem uma tendência para o apego aos bens materiais, outro tem uma tendência para um apego excessivo afetivamente falando, outro tem uma tendência para um apego a si próprio, aí gerar neurose, um nervo doente. Neurose é nervo doente, a pessoa é nervosa. Então, quem é que não tem isso a cada dia? Não precisa responder para mim, mas tem que aprender a observar em si. Esse é o nosso serviço diário, nos observarmos. Outro dia, vi um rapaz que deixou de beber, estava sem beber, ele disse, não deixei, porque disse que é 24 horas, está lá programado. Ele disse, mas todo dia eu estou aqui atento. E perguntaram, mas por que mesmo da bebida? Você nem era desse que caía na coxia, né? Ele disse, sabe por quê? Porque eu quero ficar atento. Porque eu não quero mais fugir. Porque quando eu fujo dos problemas, quando eu vejo uma hora, eles vão ganhando cada vez mais força, eles me derrubam. Eles vêm em forma de ressaca moral, tristeza, ansiedade, depressão. Ele disse, eu não quero mais. E no dia que eu parei para cá, o meu nível de atenção, a minha vida ganhou outras cores. Ele disse, no primeiro mês eu não conseguia esquecer do álcool. No segundo, outras coisas começaram a ocupar o lugar dele. Olha o que é a natureza. Entre o polo bom, o positivo e o negativo. Você engorda o cão que você alimenta. Ele começou a não alimentar mais o cão do alcoolismo, né? O cão no sentido do cachorro. E aí ele começou a ter mais tempo, e ele começou a preencher esse tempo com outras coisas, com leituras, com família, e aquilo começou a ter um sentido que ele nunca tinha visto, porque ele nem sabia. Mas tudo, quando ele ia se perceber, ele sentia um vazio e ia beber. E ali ele ocupava o tempo. Em programações exaustivas, cansativas, sorrir demais. Uma coisa que eu li em um dos livros do Neuróticos Anônimos, que são do Groover. Ele diz assim, que até o nome do livro é Etiologia da Doença Mental e Emocional. Ele diz, né, que eles falam muito da questão do egocentrismo. Ele diz, olha, do lado da euforia, que é a euforia, essa alegria demais, né? Demais, pai, eu vou extravasar. Ele disse, do lado dela, assim que ela acabar, começa uma coisa chamada depressão. Muita maturidade do Groover, que não era médico, tentou o suicídio 5 vezes, e recorria à bebida, recorria à droga. Dentro das programações, ele resolveu partilhar, trabalhar a parte da neurose. Ele vira o ego dele. Ficou bom, deixou de tomar remédio, não se internou mais, porque ele percebeu que o problema dele era o ego. Muito bom o Groover. Ele disse, me resolvi, porque todas essas outras coisas chamadas ansiedade, depressão, angústia, medo, tem uma causa. Olha aí, lei de causa e efeito. Isso aí é efeito de uma causa chamada egocentrismo. Eu quero que as coisas sejam como eu quero. Eu não aceito que existe um poder superior a mim. Eu sou o poder superior. E não sou. Tem que ter a humildade de reconhecer. Reconhecer-se no lugar que tem. Nem querer ser mais, nem querer ser menos. Tinha até uma música na Igreja Católica que dizia, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Aí lá diz, na minha casa, no meu trabalho, mas eu estou no meu lugar, por isso que eu gosto de tishnatar. Ele diz, o pessoal se anima com andar por sobre as águas. Eu disse, eu me animo por andar no chão, me sentindo. Por quê? Porque a gente vive fugindo. Quando eu boto os pés no chão, reparo na minha respiração,
olho para a minha vida, não fujo, eu me sinto realmente apropriado. Eu me aproprio do que está aí para que eu me aproprie. Não para que eu seja dono, mas para que eu use com utilidade. Então, a consciência, eu achei interessantíssimo quando o rapaz falou. Ele disse, eu quero estar consciente. Ele disse, mas como? Ele disse, porque quando eu bebo eu estou fugindo. E eu estou fugindo de quê? Eu estou aqui para viver a vida, não para ser vivido por ela. E viver a vida é lotus e lama, é problema e solução. A alegria está na solução dos problemas. É uma ilusão dizer que não haverá problemas. Porque nos problemas nós nos fortalecemos. Mas se a gente sempre foge, ou pelo consumo, ou pelo sexo, ou pela neurose, ou pelas drogas, ou pela questão emocional, que horas é que nós vamos nos conhecer, seu Assis? Que horas é que nós vamos resolver nossos problemas? Nós nos tornamos árvores grandes, mas com raízes pequenas. Qualquer vento nos derruba. Queremos sim, não pedir a Deus que evite nossos problemas, queremos pedir a Deus força para enfrentarmos os nossos problemas. Tranquilidade para deixar com que o lótus nasça na nossa lama, mas não dizemos para ninguém que nós não temos lama. Temos lama, somos espíritos imperfeitos. E a diferença de um para o outro aqui a nível de maturidade é quem transforma essa lama em um adubo útil para uma coisa linda. E aquele outro que só vai fugir e que só vai reclamar do fedor da lama e que não vai resolver seus problemas. Esse está fadado a uma repetição de encarnações na mesma posição, o que os budistas chamavam de samsara. Vai para a roda, vem bonito de novo, vem bonita de novo, e vai cair de novo, vai cair de novo, vai cair de novo, de novo, até aprender. Isso é lindo nas reencarnações. Então, tentarmos refletir, não é dizer, pai, o Renato fala, será que é a primeira encarnação que o Renato fala? Dificilmente. Renato, será que é a primeira vez que você fala para as pessoas? Provavelmente não. Renato, então por que vem de novo? Porque provavelmente não foi tão exitoso. Vai voltar e ser provado ostensivamente. Todo dia vai ver a lama e vai ter a oportunidade de transformar ela em algo bom, ou então vai se emporcalhar na lama. Todo dia. Então quem nasce bonito é assim, bonita também, rico também. Quem está com um trabalho é assim. Mas a gente confunde as coisas. O que vem materialmente para nós, a gente acha que é para a gente ser superior. Nós não devemos nos comparar. Não existe ninguém igual a nós. Nós somos algo precioso e único. Basta que nós assumamos as nossas responsabilidades. Assumindo as nossas responsabilidades para conosco. Cuidando de nós, nos conhecendo, vendo o que é erro e o que é adequado, polarizando, fortalecendo o que é adequado, nós vamos nos transformar, porque todo dia nós vamos estar plantando. Vai sumir o medo, vai sumir a angústia, vai sumir a depressão, vai sumir a vontade de beber, vai sumir a vontade de usar droga. Por quê? Porque você não precisa fugir de quê? Se você está achando tão bom transformar a lama em adubo e ver as flores crescerem. E cuidar de umas e se preparar para as que virão. E cuidar de outras e se deixar doar, embelezar o mundo, ser útil para si e para o outro.
E era nesse ponto que a gente estava falando do Allan Kardec. Não na personalidade dele, não na personalidade do Renato, não na personalidade do Sérgio, mas para que a gente veja quando uma pessoa assume as suas responsabilidades em ser melhor do que ele mesmo a cada dia. O quanto de trabalho que tem, que a gente, quando olha para o tanto do trabalho que ele fez em 14 anos, do dia que ele conheceu a doutrina ao dia que ele desencarnou, que não era nem doutrina, né? No dia que ele conheceu uma mesa, ao dia que ele desencarnou, só foram 14 anos, que tem mudado a vida de muitas pessoas, uma delas sou eu. Mas lá na época, centenas de cartas chegaram ao Kardec, quando saiu o Livro dos Espíritos, que foram 1.500 livros, 2 meses, 2 meses, não tinha mais um livro, e dezenas, centenas de cartas chegando ao Allan Kardec, agradecendo. Olha, eu ia me matar, depois que eu li esse Livro dos Espíritos, eu desisti. Quanta gente ele não mudou, quanta gente que está aqui, que é um ar de que a vida acabou, com 30 anos, com 38 anos, conversando outro dia com o Marcos, dizendo, rapaz, doente, né, Marcos? Aí eu disse, vai conversar com o Divaldo Franco, que ele vai dizer assim, ô meu filho, é porque você é muito novo, o Divaldo tem 92. Aí diz, não, eu tenho 70 anos, ô meu filho, daqui a 22, né? Continue que você chega aqui, trabalhando, se envolvendo, fazendo coisas produtivas. Que bom! Para que pensar em superiores e inferiores, se nós não devemos nos comparar com ninguém? Façamos a nossa parte, e já é muito, é muitíssimo. Qual é a primeira das nossas partes, para a gente não se sentir ou inferior ou superior? É nós nos conhecermos, descascar essa cebola, irmos nos conhecendo a cada camada, não fugirmos mais. Mas se eu já fugi, deixemos de olhar pelo retrovisor, olhemos para o agora, vamos para frente. Não existe isso. Hoje é dia de crescer, do jeito que o Marcos falou. Tem empresa que está muito bem e quebra, e tem empresa que está muito mal e cresce. Tem gente que está muito bem e adoece. Tenho muito medo de pessoas, às vezes, no sentido de preocupação, né? Quando a pessoa diz assim, olha, eu estou bem, olha, eu sou protegido contra isso, isso e isso, eu sou vacinado. Eu tenho medo, porque eu já vi gente entrar na pedra, no crack, com 50, 60 anos de idade, e ficar louco em 3 anos, louco, correndo no meio da rua, os gritos. Bom filho, educado, trabalhador. De novo, a vida é atenção, ficar atento, cuidado. Uma dessas fugas nossas pode dificultar o nosso retorno. Nós temos aqui no Evangelho, como dizia lá no Mágico de Oz, a estrada dos tijolos amarelos. Muitas coisas vão querer tirar a gente do caminho, não é isso? Quando a gente cair, não vamos chorar, vamos voltar para a estrada, só isso. Voltemos para a estrada. Você errou, você isso. Tudo bem, desculpe, perdão, depois eu reparo, estou voltando para a estrada. Grande não é aquele que vence um exército. Grande é aquele homem, aquela mulher que vence a si mesmo. E essa vitória, ela é todo dia. Nossos defeitos, eles reaparecem. É só ter atenção. Quem tem atenção nem se acha a mais, nem se acha a menos. Sabe que ainda inferiormente, ou aceita no nível de se compraz com os erros. Chega num segundo nível em que luta contra os erros. E chega num terceiro nível em que ele não luta. Ele aceita e apenas não alimenta os erros, só alimenta o que é bom. E o que acontece com os erros? Porque ele não está lutando, eles se transformam, eles enfraquecem. Que ele não lutou? Fluir. É uma luta. Quando a gente começa a pensar o que eu estou dizendo aqui,
dentro de todas as limitações que eu tenho, quando eu começo a tentar fazer isso a cada dia, o dia voa, ao mesmo tempo que o dia se torna lindo. Praticarmos as imperfeições, eu acho interessante, um dia uma pessoa me falando sobre as práticas budistas, né? Ah, para que isso, para que aquilo? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Tem hora que a gente está bem, e tem hora que não. O Divaldo teve depressão em 2013, depois que o Nilson morreu. Estive lá. O Divaldo, com mais de 80 anos, com a vida que ele tem, que no dia que o Nilson morreu, ele não voltou, ele não desmarcou as palestras, mas quando ele começou a desarrumar o guarda-roupa, a depressão baixou e foi funda. Porque em algum momento houve uma invigilância. Não tem para a idade. Como disse o Chico para o Emmanuel, olha, superiores e inferiores. Ah, Emmanuel, percebo depois dos 80 que estou velho, mas o senhor ainda me trata com tanta rigidez. Ele diz, Chico, porque às vezes nas últimas voltas vêm os maiores desafios. Não pode relaxar, é ter atenção. E aí o rapaz perguntou, e aí eu me aceito, de novo, não alimento, não me comprazo, mas eu me aceito, tendo erros e acertos. Tento não alimentar os erros. Também não lutar, porque senão ele se fortalece brigando comigo. Deixa ele lá. E aí, pelejando a cada 24 horas. Boas, me perguntaram, hoje a colega veio falar comigo, Renato, continue falando, a minha sugestão, fale os livros mesmo, diga. Pois é, porque tem hora que a gente vem para o centro e sai bem. Por que a gente sai bem, que a gente está falando isso? Porque a gente não chegou aqui bem. E vir para o centro foi uma prática boa. Tem hora que a gente vem trabalhar e se sente bem. Tem dias que a gente não está, a gente começa a sentir aquele vazio, aí pensa, olha, vamos beber, vamos usar droga, vamos para o sexo, vamos para a fuga de relacionamento, ficar pingando em relacionamento, ou vamos pegar um livro edificante. Aí você pega aquilo ali e começa a ter um norte de vida. Tem um colega que ele disse que anda com a maletinha de remédio, a maletinha são livros bons. 3, 4, não gosta da literatura de um, pega outro, ele pega um budista, pega um espírita. Por quê? Porque na hora que ele vai dando aquela, querendo sentir um vazio, ele diz, isso é uma fraqueza espiritual da natureza do espírito imperfeito. E o que ele faz? Não nega, porque se ele chegasse assim, não, eu sou um espírito imperfeito, não, eu sou um espírito imperfeito, sou. E aí? Pego meu livro aqui e vou olhar. Ele disse, aí aquela intensidade passa, de eu ouvir um colega falando, dessas irmandades compulsivas, né, de compulsividade, ele disse, rapaz, quando uma compulsão vem, consiga segurar 10 minutos que ela passa. É só não ceder. E aí o colega disse, olha, na hora que eu ia de manhã, de madrugada, acordou, eu vou assistir televisão, procurar, porque se você tivesse com a sua maletinha de livrinho ali, pega, lê um, vixe, se sente bem, dorme. Hoje eu não estou para ler palestras edificantes. Há uns 13 anos que eu tenho a oportunidade de me trabalhar aqui nesse centro falando. E só há um ano e pouco me convenci, depois de algumas sugestões, de gravar. Pessoal, mais de uma pessoa, colegas aqui mesmo, então, grave, tal. Aí teve um dia que teve um estopim, alguém pediu, não, grava só porque realmente eu vou faltar, mas algumas pessoas tinham dito. E eu resistindo a essa questão de gravar. Mas só que a questão é essa, alguém pode precisar de alguma das palavras em algum momento, e não é a palavra do Renato. Os princípios têm que se sobrepor às personalidades. Aquilo lá vai estar, é universal, eu passo, a palavra do Evangelho não. Então, naquele dia que aquela pessoa às vezes está sem saco para ler, ela vai e acha uma palestra. Pode ser que caia numa minha, pode ser que caia no do Haroldo Dutra Dias, pode ser que caia numa do Divaldo, pode ser que naquele dia, aquela conjunção espiritual daquela pessoa esteja bem para a voz do Sérgio. Não é ser mais nem menos, é fazer o seu trabalho, desde que a sua personalidade se torne inferior aos princípios, melhor.
Aí é relevante. Tanto que a gente ainda relutou, a gente não procura colocar imagem. A gente coloca uma imagem para ver que a palavra seja mais importante do que a posição, a expressão. É uma relevância, é uma reflexão. Por quê? Porque na hora que esse espírito imperfeito estiver claudicando e não tiver o livrinho, às vezes ele tem o celular na internet e vai escutar uma palestra. Às vezes nem a palestra nem o livro estão servindo. Aí pega um livrinho do Thich Nhat Hanh, aquele Meditação Andando. Não conta as vezes em que quando eu me sentia um pouco aturdido e que nem pegava o livro, nem uma palestra estava servindo, eu tirava a chinelinha, ia dar uma volta. O que é que vem na cabeça logo, seu Assis? Não, eu tenho que pegar o carro e ir para a praia. Que conversa, como disse o Thich Nhat Hanh. Bonito não é quem anda no bonito, né? No mar, andar em cima das águas, tem que andar na terra. Peguei lá no meu bar, tirei minha chinelinha e dei 2 voltas no quarteirão com o pezinho no chão, sentindo o pé no chão. Aí teve uma senhora que passou e eu com a chinela aqui nas costas. Ela disse, foi o que aconteceu? Quebrou a chinela? Aí eu disse, não. Aí ela olhou assim para mim e ela disse, isso é negócio de espiritismo, né? Cuidado. Aí eu fiquei com cuidado. Por quê? Porque eu não vou duvidar da minha mente é doente, eu sou um ser imperfeito, mas que eu luto pela perfeição, luto ainda. Por quê? Porque eu vou amadurecer e chegar um dia que eu não vou lutar, eu vou aceitar e não vou alimentar o que não serve dentro de mim. Então quando eu faço isso é uma prática. Ele diz, olha, quando tiver com problema, faça uma meditação lavando os pratos, lavando o carro. Eu agora estou lavando. Eu espero, fica ali, olha, quantas ferramentas a gente tem para não alimentar o lado negativo que vai fazer a gente ou se sentir inferior ou se sentir superior. Estou ali, o carro está sujo, eu já estou imaginando, na hora que eu precisar eu vou lavar o carro. É terapêutico. Mas lavar para fugir não, eu vou pensar o meu problema enquanto eu estiver lavando, eu vou ficar prestando atenção na minha respiração. Eu vou dar uma volta, tem que ser na praia, seu Assis? Não moro na rua, dou uma volta até dentro de casa. Boto meu pé no chão, sinto meu corpo, me respeito e ando. Leio, escuto palestras de qualquer um. Se não tiver ninguém, eu escuto a que tiver no meu celular, que eu tiver gravado, mesmo que tenha sido eu que tenha falado. Até porque não acredito que só saia coisas negativas. Se sair alguma positiva é porque foi inspiração espiritual. Então pode me servir. Porque, como dizia Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. São esses os instrumentos, não tem outra não. Agora, se eu me achar superior, espírito puro, espírito bom, homem sem vaidade, humilde, meu amigo, vai vir o problema e você vai fugir por 1000 coisas e vai alimentar o quê? O ego. A sua racionalidade vai lhe levar para o fundo do poço. Melhor aceitar que o incriado não tem lado negro não, mas os criados têm. Então tem. E tem coisas que não estão dentro de mim, mas se eu começar a alimentar o lado negro, elas vão se desenvolver, porque é progressivo. A maior ilusão de quem tem vícios muito claros, e todo mundo tem apegos, por isso que Jesus fala do desapego. Adicto é escravo, é apegado, né? Nós temos apego a tudo. Tem gente que deixa de beber e corre para comer. Tem gente que deixa de comer e corre para fazer exercício, se apega ao corpo. Não sabe viver e fazer as coisas com equilíbrio, ou não procura. Sempre quer prevalecer de alguma forma, sempre quer se comparar, sempre quer ver o erro no outro e não a si próprio, ou em si próprio. Então, que interessante, a vida ganha tanto sentido, quando a gente consegue estar consciente dos lados que tem dentro de nós, que nós não somos Deus, que existe um poder superior a nós, Ele não tem defeito, mas nós temos. E para que a gente tenha a percepção da na hora que o defeito vier, a gente fazer o quê? Não alimentar.
ajuda. Serenidade, sobriedade. Resumo disso, você vai juntar seriedade, serenidade, sobriedade, paz. Paz quer dizer o quê? A ausência do medo, a ausência da angústia. A dor é necessária, olha aí, o negro e o branco, porque sem lama não há lótus. Sem o estrume não tem o adubo, não tem a planta. A dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. É um exercício, a vida se torna muito bonita quando a gente começa a assumir a responsabilidade de viver a vida, não de ser consumido pela vida, tragado como um cigarro. Essa é uma diferença. Saber viver na beleza, com beleza, saber estar ali e ser bonito e um monte de gente correr para cima e você saber dizer não. Lá dentro de você, não é dizer não para ninguém, porque quando você começa a dizer assim, eu não quero para dizer para os outros, é uma codependência. A gente tem que saber conversar com a gente mesmo. Conversando conosco, nós estamos conversando com Deus. O poder do silêncio. E o silêncio não é o barulho de fora, não. É a gente calar o ego da gente, cheio de imagem, de memória, do que estão achando da gente, o que isso. Meu amigo, eu trabalho para Deus, fostes comprado por um bom preço, lá em Paulo. Não vos façais servos de homens. Pronto. Pai, eu trabalho para ti. Eu sei que eu sou um espírito imperfeito. Eu não sou superior nem inferior a ninguém que está aqui. Eu mesmo sabendo que tem pessoas que estão em provas. Mas essas pessoas que estão em provas, dificilmente a gente tem inveja delas, porque elas estão numa situação muito difícil. A gente não identifica o santo em provação. A gente tem inveja dos mais impuros, dos mais imperfeitos, os mais apegados, os mais materialistas. Porque eles são reflexo de nós, que não estamos alimentando o lado bom. Por isso, diz assim, rapaz, por que só aparece gente assim, 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 assim para mim? Você tem que perguntar a você mesmo. Vejamos a ideia de superioridade e inferioridade. Ela começa dentro de nós. A partir do momento que a gente não se compara, a partir do momento que a gente não fica discutindo mais ou menos, a partir do momento que a gente acredita que tem um poder superior a nós, que ele é puro e que aceita, sem alimentar, o lado negro nosso e alimenta o lado bom. Por que é bom aceitar o lado negro? Porque ao menos a gente vê. Porque quando a gente começa a negar, ele está crescendo. Se a gente lutar, ele está crescendo também. A gente aceita. Mas não quer que seja daquele jeito. Alimenta o lado oposto. Isso nos ajuda. Vejamos como a gente costuma fazer aqui. Ó. A gente lê um parágrafo, depois volta para ler o mesmo parágrafo para ver se o que a gente está dizendo tem a ver com o Evangelho. De novo, só o mesmo parágrafo. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Autoridade, fortuna, beleza. Quantas pessoas eu não ouvi hoje falando lá na praça, e eu só ouvindo, que dizia assim, Deus me livre de eu ganhar a Mega Sena. Quanta gente não tem medo de ter dinheiro, porque sabe que se transforma. A pessoa nem percebe, mas não é porque ela seja má, ela tem uma dessas imperfeições que ela não quis observar e aceitar. Basicamente. Tinha um colega que eu andava com ele de bicicleta. Ele estava desempregado. Eu continuei com a minha bicicleta. Um dia que ele arrumou um emprego, comprou outra bicicleta, depois comprou outra. Um dia perdeu as duas. Eu disse, para quê? É como a gente chegar e dizer assim, eu ficava me perguntando, eu tivesse o modo de falar do Chico. Aí eu percebi, eu estou errado. Porque é um homem que eu achava que melhor falava, pela simplicidade, pela resposta precisa,
pelo modo calmo. Aí eu me lembrei, eu não posso me comparar com ninguém, o Chico é Chico e eu sou eu, ele com as dificuldades e as bondades, eu com as minhas dificuldades e as minhas bondades. A minha palavra deve servir para alguém, não quer dizer que eu não devo aprimorá-la, mas eu tenho que fazer o que é natural, porque Deus forneceu a cada um de nós os instrumentos necessários para a nossa própria felicidade. Olha aí o que é que diz o livro O Céu e o Inferno. Deus está em tudo. A felicidade não é pessoal. A felicidade está também na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. A felicidade está em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes. Olha essa parte final. Está dependendo de quem a nossa felicidade? De nós. Onde quer que existam espíritos capazes de serem felizes, ali eles enxergarão a felicidade. Por quê? Porque saberão conviver com alegria e tristeza. Saberão conviver com a dor sem sofrer e transformá-la em utilidade e alegria. Saberão ser bonitos e bonitas e saberão usar para algo bom. Saberão ser feios, num padrão que acho que não existe isso, ou doentes e ajudar os outros. Eis o exemplo lá de João Custódio Machado. Ele nasceu todo doente, não conseguia nem se virar, quebrava os ossos, e ele disse, bem pequenininho, atrofiado. Aí ele começou a pedir esmola para os outros. Ele disse, porque se o rapaz pedir esmola, o povo não dá, diz que ele é vagabundo, não quer trabalhar. Mas quando eu peço, todo mundo tem pena de mim e me dá. Ele começou a ajudar os outros. Ele disse, porque eu peço, minha família é abastada, todo mundo é saudável, eu não preciso. Mas eu posso ajudar quem precisa, porque o pessoal julga muito e não dá. E quando olha para mim, tem pena e dá. Então eu peço para os outros. Até na doença profunda como a do João Custódio Machado, poderia ser julgado como lama, não é isso, ó? De uma existência, ele consegue fazer o lótus, desabrochar, ajudar os outros. Quanto compromisso! Olha aí, como a vida fica boa. Quando ele diz, está em toda parte onde existam espíritos capazes, olha aquela questão que os orientais falam de jogar pérolas aos porcos. Ele não sabe o que é. O evangelho vai tocar quem tiver predisposto a receber. Vai, alguma palavra toca. E aí continuamos, ó, na leitura do evangelho. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Quer dizer que a pessoa vai receber a autoridade só para mandar? Será que o Renato poderia ter nascido mudo, ou pode ficar mudo amanhã? Eu já fiquei afônico uma vez, isso é muito difícil para mim. Aí passei uns 3 dias sem falar, eu tentava não sair de forma nenhuma. E na minha cirurgia eu tive que passar pouco tempo, algumas horas, mas era difícil. Eu vi o caderno, eu escrevendo para as pessoas pedir qualquer coisa. Para a gente refletir, será que eu falo só porque eu falo? Será que é para falar, para aparecer, só para o pessoal bater palma, ou para gostar, ou não gostar? Será? Não, é para ter alguma utilidade para os outros e para me transformar. É uma oportunidade de trabalhar. É o que ele pergunta, ó. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra. Isso não é para mim, no sentido de me enriquecer materialmente, mas é para mim, no sentido de fazer com que eu me enxergue e veja os desafios que eu tenho que passar por falar. Que o Cláudio tem que passar por trabalhar no centro, que o Sérgio tem de passar, que cada um tem de passar. Que o doutor Assis aqui tem de passar por ser o pai de família e cada coisa que ele for fazer. Como disse lá no Homem-Aranha, por trás de grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. É isso que o Evangelho está dizendo, não tem dúvida. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando lhe apraz.
Será que Deus tira na hora que Ele quer, no sentido assim, hoje eu te dou, amanhã eu tiro? Não. Ele dá para ser útil e tira quando a gente faz um dom inútil ou venenoso, maldoso, prejudica a nós e aos outros. É por isso que eu digo, a qualquer hora eu posso ficar sem falar. E na hora que eu ficar sem falar, pode ser que eu também desenvolva nessa dificuldade, talvez até escrever. Ou eu não entenda o que é que me fez perder, para que eu tente me realinhar. Todo dia a gente tem que se realinhar. Por isso que a gente todo dia tem que se enxergar, se conhecer. Para deixar de nos comparar, falar mais, falar menos. Menos no sentido de ser mais ou menos do que os outros. Não somos, não podemos. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Foi uma coisa que eu gostei, porque as coisas mudam. O Thich Nhat Hanh, as pessoas falam de emprego, de relacionamento, disso, daquilo, ele diz: nada aqui é permanente. Tudo é impermanente. E é dentro da impermanência que nós nos fortalecemos, desde que nós não nos desesperemos. Tudo passa. E nós nos transformamos. Podemos materialmente regredir e dentro da regressão espiritualmente crescer. Podemos crescer materialmente e espiritualmente regredir. Ou podemos crescer materialmente e espiritualmente nos desenvolvermos. Potencializarmos a ajuda ao próximo. Mas se a gente se achar superior ou inferior, se comparar, haverá muitas dificuldades. Primeiro para nós. A dor vai aparecer como uma forma de lembrete de Deus sobre qual é o nosso lugar, sobre qual é a nossa posição. Muita paz, uma semana de paz, chuvas de bênçãos, só alegria, força. Entendamos que tudo o que acontece conosco só acontece porque é necessário para o nosso aprimoramento. Não tentemos afastar os problemas, tentemos nos conhecer e resolver os nossos problemas da melhor maneira possível, para que nós nos tornemos jardins belos, árvores fortes e frondosas. Muita paz. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é